Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Eric e estamos aqui para mais um vídeo. Gente, eu já quero falar sobre o pessoal que está assistindo o vídeo, que eu tô vendo as estatísticas que está diminuindo. Como eu tô falando para o pessoal se inscrever, eles estão se inscrevendo, mas ainda tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito. Eu tava vendo há poucos dias atrás, eu vi hoje, que 86% das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritas. E 13% são inscritas. Então muita gente assiste o vídeo, dá visualização, dá like, mas não se inscreve. Então sempre quando vocês deixem um like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos, porque isso ajuda o canal a ser divulgado para mais pessoas. Então eu já queria pedir a inscrição de vocês no começo do vídeo e que vocês deixassem um like no vídeo, porque se você fizer isso depois, você pode acabar se esquecendo. Mas tirando isso, o assunto de hoje é sobre os 20 países mais populosos do mundo. Então é um ranking de 20 países mais populoso do mundo, tem mais habitantes, tem mais pessoas. Para começar aqui em 20º, temos a Tailândia, com 69 milhões de habitantes, e aqui tem uma descrição. A lista de maiores cidades do mundo termina na mesma região onde começou, na Ásia. Conhecida por ter algumas das praias mais bonitas do mundo, a Tailândia possui quase 70 milhões de habitantes. A capital, Bangkok, é a principal metrópole tailandesa, onde vive 8,2 milhões de pessoas. 19º, temos a Alemanha, com 83 milhões de habitantes. Apesar de ser um país mais populoso da Europa Ocidental e o 19º do mundo, a Alemanha possui o baixíssimo índice de natalidade. Inclusive, sua população reduziu nos últimos anos. A capital, Berlim, é a cidade mais populosa do país, atualmente com 4,3 milhões de habitantes. 18º, Irã, 83 milhões de habitantes. País mais populoso do Oriente Médio, o Irã possui atualmente mais de 83 milhões de habitantes. Suas maiores cidades são a capital, Teherã, com 8,4 milhões de habitantes, e Meshhed, no leste do país, onde vive 2,5 milhões de pessoas. 17º, Turquia, com 84 milhões de habitantes. Com uma parte na Europa e outra na Ásia, a Turquia é hoje o lar de 84 milhões de pessoas. Sua cidade mais populosa é Istambul, também dividida entre os dois continentes. Em segundo lugar vem a capital, Ankara, e em terceiro a histórica Esmina. 16º, Congo, com 89 milhões de habitantes. Quarto país da África nesta lista de mais populosos do mundo, a República Democrática do Congo é a segunda maior nação do continente africano em território. No oeste do país, sua capital, Kinshasa, possui mais de 14 milhões de habitantes. 15º, Vietnã, com 97 milhões de habitantes. Muito mais do que o palco de uma intensa guerra, o Vietnã é um país de história riquíssima e lindas paisagens naturais. Além de ser um destino muito barato para viajantes, sua capital, Ho Chi Minh, também conhecida como Saigon, possui mais de 9 milhões de habitantes. 14º, Egito, 102 milhões de habitantes. País de histórias milenares, o Egito se destaca também por ser bastante populoso, sendo o terceiro território mais habitado da África e o 14º no mundo. A capital do país, Cairo, com seus 9,2 milhões de habitantes, está em sexto lugar entre as maiores cidades do mundo. 13º, Filipinas, 109 milhões de habitantes. Formado por mais de 7 mil ilhas, as Filipinas são um país isolado no sudeste da Ásia. As duas maiores cidades do país são Quezon, com 2,6 milhões de habitantes, e a capital, Jacarta, onde vivem mais de 1,6 milhões de pessoas. 12º, Etiópia, com 114 milhões de habitantes. Segundo país mais populoso da África,
A Etiópia está em 12º no ranking global. Grande parte dos etíopes vive na capital Addis Abeba, que possui hoje 3,3 milhões de habitantes, e é a porta de entrada para o turismo no país, que se destaca, entre outras coisas, por ser a terra natal do café. 11º, Japão, 126 milhões de habitantes. Com um território pouco maior do que o do estado de Goiás, o Japão é atualmente o 11º país mais populoso do mundo. Tóquio, capital e centro financeiro nipônico, é a cidade com maior população mundial, 37,2 milhões de habitantes na região metropolitana. 10º, México, com 128 milhões de habitantes. País com a segunda maior população da América Latina. Logo após o Brasil, o México está em 10º lugar no ranking populacional mundial. Sua capital, a cidade do México, é a mais populosa do país, com mais de 22 milhões de habitantes. 9º, Rússia, 145 milhões de habitantes. O maior país do mundo em território, é apenas o 9º em população. Interessante observar que mais de 60% dessa população vive no extremo oeste do país, principalmente entre as cidades de Moscou e São Petersburgo, as duas maiores da Rússia. Conheço as 10 maiores cidades da Europa em população. 8º, Bangladesh, com 164 milhões de habitantes. Menor do que o estado do Paraná, Bangladesh está localizado a leste da Índia. Sua densidade populacional é uma das maiores do mundo. O país se notabilizou pelo excesso populacional. Vem de lá aquelas imagens chocantes de milhares de pessoas abarrotadas em trens. 7º, Nigéria, com 215 milhões de habitantes. A Nigéria é o país mais populoso da África e o 7º populoso do mundo. Sua capital, Lagos, possui 9,7 milhões de habitantes, sendo também líder em população entre cidades africanas, e há alguns anos, segundo estimativa, estará à frente do Brasil. 6º, Brasil, 217 milhões de habitantes. Nosso Brasil é o 6º país mais populoso do mundo, além de possuir o 5º maior território do planeta. Entretanto, estatísticos apontam que, devido às baixas taxas de natalidade, em breve seremos ultrapassados por países asiáticos e africanos. No Brasil, São Paulo é a cidade mais populosa. 5º, Paquistão, com 220 milhões de habitantes. Localizado no sul da Ásia, abaixo do Afeganistão e acima da Índia, o Paquistão é hoje o 5º país mais populoso do mundo. Sua capital, Islamabad, é a cidade mais populosa, com 1,9 milhões de habitantes. 4º, Indonésia, com 273 milhões de habitantes. Composto por mais de 17 mil ilhas, a Indonésia é o 4º país mais populoso do mundo. Sua capital, Jakarta, é a maior cidade do país, com 10 milhões de habitantes. Segundo o último censo realizado no turismo do país, se destacam as ilhas Bali e Java, repletas de praias paradisíacas. 3º, Estados Unidos, 331 milhões de habitantes. 3º país mais populoso do mundo, os Estados Unidos da América crescem principalmente devido ao grande fluxo de imigrantes. Sua população é relativamente bem distribuída no amplo território, sendo que New York City é a maior cidade do país. Veja as quais são 10 maiores cidades dos Estados Unidos, com fotos e dicas de viagem. 2º, Índia, 1,3 bilhões de habitantes. Ainda foi o 2º país do mundo a alcançar 1 bilhão de habitantes, feito noticiado em maio do ano de 2000. Diferente da China, sua população segue em franco crescimento. Deve ultrapassar em breve seus vizinhos. As maiores cidades indianas são Bombaí, com 12,4 milhões de habitantes, e Delhi, onde vivem 9,8 milhões de pessoas. Primeiro lugar,
China, com 1,4 bilhões de habitantes. Em 1982, a China alcançou a marca de 1 bilhão de habitantes. O país segue como o mais populoso do mundo, mas, devido aos severos meios de controle de natalidade, em breve deve ser ultrapassada pela Índia. As maiores cidades chinesas são, nesta ordem, Xangai, Pequim e Cantão. Então, aprendemos que os 20 países mais populosos do mundo, e sabemos que o país mais populoso do mundo é a China. Top 3 são China, Índia e Estados Unidos. China é o país mais populoso do mundo com 1,4 bilhões de habitantes. Então foi isso o vídeo de hoje, gente. Espero que tenham gostado. Já queria pedir de novo que vocês deixassem um like, se inscrevessem no canal, que, como eu falei, isso ajuda muito o canal a ficar em recomendados do YouTube para mais pessoas assistirem. Então eu espero que vocês tenham gostado e valeu, gente!